Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje reunidos para conversar um pouco, bater um papo com alguns convidados sobre um super case que a gente gerou em parceria com o nosso cliente, que o nome do projeto é o projeto Cheguei, que tem como objetivo e nasceu com o objetivo de eliminar as filas do terminal de Rondonópolis da Rumo, especificamente, tá bom? E aproveitando que a gente está aqui, eu sou Leonardo, sou atualmente o diretor de YMS dentro da Inestec, então toda a gestão de pátio, agendamento, tanto gate in, gate out, tudo sobre minha gestão. Estou aqui junto com Rodrigo. Rodrigo, você quer se apresentar? Sou o Rodrigo, diretor de motorista e pedágio da Nestec, também junto ao colega Léo, os amigos da Rumo, e vamos fazer um super bate-papo hoje. Carlinhos. E aí estamos aqui, gente, com o Carlinhos e com o Cerato. Eu vou pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, de uma maneira bem sucinta, só para o pessoal conhecer vocês um pouco, a trajetória. Obrigado, Léo. Então, eu sou o Carlos, né? Conhecido como Carlinhos. Acho que é importante ser o Carlinhos na identidade. Eu sou gerente de soluções integradas na Rumo, hoje que engloba o rodoviário, qualidade do produto, e soluções integradas para os terminais. E fui um dos responsáveis pela implantação do projeto Cheguei aí, junto com o Cerato. Aí. Legal. Beleza. Meu nome é William Cerato, eu sou gerente de tecnologia na Rumo, eu trabalho na Rumo já há 7 anos. Sob minha gestão aqui, a gente atende terminais e portos, então tem uma coordenação ali que atende aqui a área do Carlinhos de terminais. Atendo também projetos de M&A e SAP e também soluções da nova ferrovia do Mato Grosso que estamos desenvolvendo aí. Legal. Então é um super prazer estar com vocês aqui e discutindo esse case aí que em mais de 4 mãos a gente conseguiu gerar. E até para começar a gente contar, antes de falar da solução, primeiro para você, Carlinhos, vamos explorar um pouco a dor. Vocês como Rumo, até falar um pouquinho dos números para o pessoal saber o tamanho do problema que a gente tinha e o que talvez motivou a gente começar a conversar sobre isso. Se você puder dar um pouco de detalhes só para a gente explorar mais a dor. Claro, é importante a gente citar que nós implementamos o projeto hoje no maior terminal da América Latina, que é o terminal de Rondonópolis. Hoje o terminal de Rondonópolis ele é responsável por transportar em torno de 22 milhões de toneladas por ano, de soja, milho e farelo, e cerca de 1.800 a 2.000 caminhões por dia. Então essa é uma volumetria gigantesca e que não é comparável com outros terminais da região, né? E de outros players no Brasil. E quando a gente fala da dor, a gente está falando de 1.800 motoristas, né? Não só de 1.800 caminhões, mas de 1.800 motoristas, de 1.800 profissionais que estão no mercado hoje buscando condições melhores. A gente sempre vê essa luta aí no mercado. Né? E quando a gente fala de tempo de espera, tempo de fila, condições de espera, para o motorista é sempre mais sensível. Uhum. E aí, olhando esse aspecto, não só do motorista, mas também olhando pelo lado operacional, a principal dor que a gente tinha lá era uma chegada descadenciada hoje na porta de Rondonópolis. Né? Então, a gente tinha os motoristas, tinha um agendamento, mas eles chegavam todos concentrados, o que basicamente estoura a capacidade de descarga ali ao longo das horas. Isso vai gerando uma bolha interna, o que vai sobressaindo aos limites do terminal e vai gerando filas para os próprios motoristas. Né? Uhum. Além dessa dor, né, a gente não tinha efetivamente um controle para que os motoristas eles precisavam 100% estar no terminal para marcar o seu horário, né? Para ir lá e confirmar que eles chegaram. E foi até daí onde começamos a falar do nome, do Cheguei. Uma curiosidade depois que eu quero saber da onde que nasceu, por que nasceu esse nome que... eu estive semana passada no Mato Grosso, você fala... viu, o pessoal já sabe o nome Cheguei. Eu acho que foi uma grande sacada de vocês conseguir colocar esse nome no projeto que pegou muito fácil. Mas a gente tem que dar crédito depois para Simone sobre isso, Simone. Eu acho que é importante. Mas quando a gente fala dessa chegada descadenciada dos motoristas, a gente acaba gerando um impacto para todo mundo. A operação que vai ter que suportar aquela fila ali, às vezes vai ter que estressar equipamento, estressar operacionalmente o modelo ali para poder tombar o máximo de caminhões possível e ainda assim vai sobrar caminhões na fila. Uhum. Né? Então, essa chegada descadenciada, associada ali com a grande quantidade de motoristas, que de fato é o core do negócio, é o grande problema ali. Né? Então, a gente fala, essa chegada, essa falta de controle na entrada, né? Na previsibilidade de entrada do motorista é um grande problema ali. Para mim, efetivamente, era a principal dor que a gente vinha enfrentando desde o começo ali da minha jornada com a Rumo. Né? Mas não é uma dor de agora. Então, essa dor, né, ela já se estende, assim, ela não é uma dor exclusivamente da Rumo, ela não é uma dor de Rondonópolis, não é uma dor da Rumo,
mas ela é uma dor do sistema logístico como um todo, quando a gente está falando de integrações modais. A gente está falando de vários motoristas chegando em terminais que vão carregar, vão descarregar em alguns momentos, e essa falta de previsibilidade ou até falta de tecnologia associada nesse meio, né, gera esse problema para o sistema como um todo. Então eu passei em outros players, né, em outras empresas, conheço outros terminais. A própria Rumo, né, quando a gente chegou, a gente viu que esse problema não era novo, né, esse problema ele tinha histórico de Alto Taquaril, de Alto Araguaia, e ele acabou chegando em Rondonópolis, onde ele tomou uma proporção muito maior. Mas eu trabalhei em outros players, em outros terminais, e era um problema recorrente que a gente enxergava na logística e tinha uma dificuldade em associar a tecnologia para resolver essa dor. Então, creio que, Carlinhos, não é um problema que seja da Rumo, e sim um problema que seja onde você tem bastante volume, que, até por curiosidade, nós como NSTech atendemos a Rumo há vários anos também, e todos os terminais, toda a balança, todo o processo já é automatizado pela NSTech. Só que mesmo sendo automatizado, a gente não conseguia garantir esse processo. Então, acho que são várias, não é um parafuso que você tem que apertar para resolver um problema desse. Várias frentes para você conseguir gerar solução. E até aproveitar, Cerato, falando em solução, acho que é a pegada mais de projeto, né, que atua. Quais são as dificuldades e dores de você conseguir escutar a operação, ver a operação lá e conseguir unir tanta gente, tanto fornecedor, como time de operação, como tecnologia para conseguir gerar solução? Quando a gente fala de uma solução de tecnologia, é normal a gente pensar que é entrar no BitByte, né, ir lá e resolver, mas na prática não funciona assim, né? A gente, que nem você comentou, não é apertando o parafuso que a gente resolve. As soluções são complexas, demandam pessoas no geral e demandam engajamento do time. Então, o ponto que a gente iniciou foi fazer um alinhamento geral com a própria operação aqui, que é a área do Carlinhos, entender a fundador, em processo mesmo, onde que isso batia, sim, lá no Byte, lá no TOS, enfim, no Trize, que são os sistemas afetados, e entender como que isso funcionava lá dentro e, de alguma maneira, otimizar isso. Já, enfim, né, acabou sendo gerado Cheguei, mas entender mais no detalhe como tecnologia, como que a gente poderia, de alguma maneira, ajudar. Entendendo mais o processo, estando lá e vendo a dor na prática, né, e levando o time lá e falar assim, cara, isso realmente traz valor para a operação, e levando o time da tecnologia lá, a gente conseguiu gerar esse engajamento. Não só a operação, mas teve também a questão do time de comunicação também que a gente envolveu, porque tinha comunicação interna e tem comunicação externa, né? Então, isso foi muito curioso. Gente, eu já participei de diversos, tenho 20 anos de carreira. Se não foi a primeira, uma das únicas vezes que eu vi a preocupação da comunicação externa, com todos os stakeholders. Se você puder até dar mais detalhes, Cerato ou Carlinhos, desde aquele áudio que foi feito para o motorista, super personalizado, com sertanejão atrás, até o vídeo com a linguagem do motorista, tantas pessoas que a gente colocou dentro dos postos lá para, antes da gente virar e falar, gente, vai mudar, gente, a Rumo aqui está evoluindo o processo. Queria que vocês comentassem a importância dessa comunicação, não só interna, mas com todos os envolvidos, que seja posto, seja motorista, que participaram. Como que foi esse envolvimento até da comunicação? Entendi. Lá no nosso cronograma de projeto, essa frente chamava gestão de mudança, né? A gente fez uma gestão de mudança, no qual tinha o time nosso de comunicação interna, né? A gente tem que destacar aqui também a questão da Simone, né? Que é do nosso time ali de comunicação, que super ajudou nisso. Então, ela, falando da programação, planejamento, né? Quando a gente já viu que estava enveredando para ter a solução técnica completa e que atenderia a operação, a gente começou a demandar bastante esforço com comunicação. Aí a comunicação começou com comunicação interna, daí a gente alinhar clientes, enfim, e ia para externa com os motoristas. Nesse momento, falando dos nomes, né? A gente até fez uma votação lá dos nomes que seriam eleitos. Não era Cheguei o nome do projeto, era Check-in, Check-out. Check-in, Check-out. Check-in, Check-out, nome interno, e isso foi até definir o nome mesmo, sim, finalmente. Aí a gente fez uma votação, entendeu, cara, que o Cheguei era o que realmente se conversava com a ação do motorista. Tom de voz, né? O tom de voz. Aí, voltando no engajamento, né? Quando a gente tá com todo mundo engajado, fechadinho, né? Com operação, tecnologia, e mais as outras áreas, comunicação e por aí vai, as coisas começam a acontecer de forma orgânica. Né? Então, cara,
vídeo, etc. A galera vai fazendo de uma maneira mais orgânica, isso que realmente acaba saindo da maneira correta lá na ponta, né? Não fica algo mais forçado, né? Então, esse ponto dos vídeos, os memes, teve até memes ali que a galera mandou no dia que entrou em operação, que a gente viu que, realmente, cara, atingiu a massa, né, de motoristas ali que a gente queria naquele momento. Então, a mensagem é que trabalhar de forma orgânica, que o engajamento gera esse resultado mais orgânico aí, né? Então, é isso que a gente chegou ali. Eu queria reforçar até que no lado da NSTech aqui, não sei se você sabe, mas foram 67 pessoas envolvidas no projeto do Cheguei. Sim. Então, desde de mim lá, que estava lá na gestão, eu, o Rodrigo lá na condução, até o nosso pessoal que a gente colocou lá no posto para ajudar. Então, foram 67 pessoas. E eu queria reforçar essa questão de como foi fácil o time se engajar no projeto, porque tinha um propósito. Né? Acho que além de tudo, a gente todo mundo via o que a gente ia melhorar. Mas esse é o segredo do desenvolvimento de produto digital, né? Porque quando você está falando de desenvolver um produto, o motorista, ele não é... Ele é uma persona pra gente, mas ele não é só uma persona, né? Pra Rumo, ele deixou de ser uma persona e passou de ser, de fato, um cliente, né? De suma importância, porque é o cara que hoje movimenta a carga pra gente, né? Ele movimenta a carga pros clientes. Hoje ele é um fornecedor dos clientes, obviamente, mas é um cara que a gente tem que tratar ele como cliente. E poucos players hoje no mercado, né, com exceção aí, por exemplo, da NSTech, que desenvolve soluções para esses motoristas, mas poucos players no mercado enxergam essa categoria com a devida importância que ela tem que ter. E eu acho que essa mudança de pensamento da Rumo, e aí voltado muito para os nossos diretores, né, para o Andriola e para o João Marcelo, que fomentam isso, né, fomenta essa postura de mudança, né, do que a gente gostaria, eu acho que também trouxe essa sinergia, né. E até um ponto curioso da comunicação externa, que eu acho que é um negócio importante, é que, voltando ao techniquez do desenvolvimento de produto digital, é que quando você trata o motorista como persona, todas as questões, tirando a parte técnica do aplicativo, que vocês já são expert em fazer isso, mas a parte nossa de desenvolvimento de modelos de operação, tudo foi feito especificamente para o motorista. Então, desde o tom de voz das comunicações, as pessoas que comunicaram para os motoristas, os eventos que a gente fez, os brindes que a gente fez para o motorista, trazer o sindicato dos motoristas para dentro, para conversar e usar ali como apoio também para esse modelo de comunicação também. Eu acho que foi um pouco do segredo de como a gente fez essa comunicação ficar fluida com os motoristas. Eu acho que, eu vou pedir aqui para o nosso Denis, querido Denis, se a gente puder pegar o áudio que a gente mandou para todos os motoristas e colocar aqui para vocês verem, para mim foi fantástico, entendeu? E até hoje o pessoal vai lá em Rondonópolis e escuta. Acho que, Denis, se a gente puder colocar aqui para quem está em casa, um minutinho, jogo super rápido. Eu acho que vai fazer diferença para você e ver, deixar super prático isso que a gente está falando sobre a importância da comunicação. Será que foi saudade? Alô, amigo da rodagem. Aumente o volume aí, porque tem novidades chegando no terminal de Rondonópolis. A partir do dia 29 de abril, a entrada no terminal vai mudar. Mas é mudança pra melhor. As filas vão acabar, é isso mesmo, viu? Agora com seu aplicativo Trize, quando estiver na área verde, com a localização do celular ativada, é só apertar o botão Cheguei. Depois, é só esperar ser chamado. Quando for a sua vez, aperte o botão em movimento e siga tranquilo para o terminal. Sem fila, sem estresse, mais conforto para você, parceiro da Rumo. Cheguei, o novo jeito de entrar no terminal de Rondonópolis. Porque, até, Rodrigo, entrando nesse âmbito de motorista, eu queria que você desse uma falada aqui que a gente vê a Rumo se preocupa com o motorista. Você vê que geralmente a gente está acontecendo isso e o que traz de ganhos a gente conseguir olhar o motorista não só como eles olham como cliente. Qual o valor que a gente consegue gerar? Não, é legal o Carlinhos ressaltar essa importância que a Rumo tem com o motorista, porque muitos contratantes, né, entendem que ele é uma parte do processo, mas não dá a devida importância na execução do trabalho dele, né? E aqui na NSTech a gente se organiza até de uma maneira de responsabilidade para aquele tipo de cliente que a gente atende. A gente sabe que quem contrata o transporte tem determinados tipos de necessidade, quem é contratado tem determinados tipos de responsabilidade e o motorista que faz a execução lá na ponta tem determinadas
tipo de responsabilidade. Então, a gente se organiza dessa maneira para que a gente consiga entender a necessidade de cada um e proporcionar aquilo, né, que faz mais sentido para cada modelo, tipo de negócio, assim diante. E o caso da Rumo é gratificante para nós, como o Léo comentou, muita gente envolvida, e que a gente entende aqui dentro de casa que foi um fator de sucesso, foi pelo fato de vocês deixarem muito claro o propósito. Então, não aquela, eu preciso disso, execute qual é o prazo, né? E sim, temos esse problema, como que a gente consegue resolver juntos, vocês com a expertise de vocês, a gente conjunto, dando a mão para a gente sair do outro lado. Então, principalmente o Léo como porta-voz aí da Rumo aqui dentro, né? Fazendo essa necessidade e a gente descascando abacaxi em conjunto, foi muito gratificante. E eu queria entender um pouco aqui do lado de vocês, quanto tempo demorou desde o primeiro dia que foi diagnosticado assim, vamos resolver esse problema, até de fato o dia que do Go Live, que falou assim, pô, conseguimos colocar em produção com sucesso. Esse ciclo demorou em média quanto tempo? E no fator de sucesso, no ponto de vista de vocês, quais foram, né? Pra gente conseguir aí conjunto ter o sucesso que a gente vê aí na prática. Assim, dado o problema, a partir do momento que a gente tinha um problema estabelecido, e aí a área do Carlinhos aqui, né, nos solicitou como tecnologia, até o Go Live foi 4 meses. Então, do início até o fim foi 4 meses. Teve discussões um pouco antes, mas quando se consolidou mesmo o problema aí que a gente precisava resolver, né, em conjunto, até o Go Live foi 4 meses. E lembrando que desses 4 meses, Rodrigo, a maior parte foi a comunicação. Eu lembro que o Cerato falou, Léo, nós temos que finalizar, acho que 30, 40 dias antes, porque tem todo um processo de enculturamento, do motorista entender que ele vai ter que fazer um processo antes. Até agora, para a gente entrar um pouco no detalhe, sobre a solução. Né? Queria que vocês contassem um pouco como que vocês geraram a solução, como que a gente junto imaginou, mas vou deixar vocês discorrerem. E como que vocês viram que, cara, tiveram aquela luz falando, isso vai resolver. Porque eu já tive várias oportunidades. Muita gente já tentou resolver esse assunto. E essa foi a solução que a gente resolveu. Eu queria que vocês falassem um pouco, até explicar para quem tá assistindo o que é a solução do Cheguei de verdade, que a gente explorou muito a dor, falou um pouco do projeto, mas sobre a solução. O que é o Cheguei e como que ele resolve o problema da Rumo hoje, pensando em terminal. O Cheguei, né? Ele é uma feature dentro do nosso modelo de agendamento em parceria Tris e NSTech, onde nós utilizamos ali o conceito de fila virtual para eliminar a necessidade do motorista estar no terminal para marcar a sua posição na fila. Fazendo um pequeno paralelo, né? Quando a gente fala de logística, e vocês estão há muito tempo no mercado, vai saber disso no detalhe, há alguns anos atrás, o problema era ter ou não ter agendamento. E aí foram lá, putz, agora tem agendamento, agora a gente resolveu o problema. Só que só o agendamento, com a evolução da quantidade de caminhões, da volumetria, de tudo que a gente está transportando, só o agendamento não foi suficiente. Porque existem variabilidades no processo, atraso, antecipação de chegada e tudo isso. E o modelo que a gente entendeu ali, depois de tanto explorador, eu acho que isso foi muito importante. Assim, eu que sou nativo de logística, obviamente, né? Muitos anos de experiência disso, mas tive uma curta fase, mas muito intensa na parte de desenvolvimento de produto digital específico para o motorista. Acho que o quanto a gente aprofundou na dor foi por isso que saiu essa solução tão interessante, né? E a gente usa esse conceito de fila virtual para eliminar a necessidade do motorista estar ali para marcar que ele chegou. Porque não necessariamente, da forma que a maioria dos players operam, né, de descarregar 1.800 motoristas por dia, você não vai descarregar 1.800 motoristas em uma hora. São 1.800 motoristas, 1.800, 1.920, que é o nosso número ali cabalístico de cotas diárias, né? São 1.920 distribuídos nas 24 horas. E você pega o motorista, que às vezes tem um agendamento, mas ele chega antecipado, e ele tá ali dentro do terminal, ele vai gerar uma fila, vai gerar um buffer dentro dos processos. O que a gente fez foi tirar esse buffer de dentro dos processos e distribuí-lo ao longo da malha
dentro de uma área que a gente apelidou carinhosamente de área verde, fazendo com que esse motorista, ao invés dele ter que entrar no terminal para fazer ali a chegada dele e a gente limitar fisicamente, ou como eu gosto de dizer, encurralar o motorista dentro do processo, a gente distribuiu ao longo de um raio médio de 250 quilômetros para esse motorista fazer aí, por isso que existe o check-in, né? Mas para ele fazer o cheguei nessa área verde. Entendi. Fazendo com que ele fique numa fila virtual e ele só desloque para o terminal no momento de fato que ele for descarregar. Então, os nossos centros de controle operacional do rodoviário, né, que também nasceu inicialmente por causa do cheguei, ele vai controlar a chegada desse motorista, fazendo com que ele chegue no terminal no momento que ele precise descarregar, ele não pegue as filas, os buffers internos, e ele consiga passar fluidamente dentro dos processos. Entendi. Então, é a mesma coisa que você deixar todos os processos vazios, você tem lá a capacidade de 80 caminhões por hora, então naquela hora vai chegar os 80 caminhões, mas ainda assim, milimetricamente distribuídos ao longo da hora. Entendi. Então, você não vai chegar com 80 motoristas ao mesmo tempo, porque senão o último motorista vai esperar 79. Sim. Você vai distribuí-lo ao longo da hora, e quando esse motorista chegar, ele vai ter o lugar dele, de fato, para executar o processo, e não para esperar. Entendi. E aí ele vai acabar esperando no lugar onde ele sempre esperaria, que quando ele espera o agendamento, quando ele espera a nota fiscal, que é na garagem da transportadora, na própria casa dele, no posto de combustível, onde ele vai ter um conforto maior do que ficar numa rodovia esperando um lugar onde ele não vai ter nenhum suporte. Entendi. Então, na prática, a gente transformou o processo de empurrado para puxado. Então, a Rumo puxa o caminhão. E acredito até o Cerato entrar um pouco na solução aqui. Esse puxar tem muitos parâmetros. Então, o algoritmo, a inteligência artificial ali, eu creio que também foi... eu fiz parte também, mas eu queria que você explorasse um pouco como que... sobre essa IA que a gente colocou com o algoritmo ali para conseguir saber qual caminhão puxar. Porque, imagina, tem caminhão que chegou fora da janela, tem caminhão que às vezes liberou de uma carreta, às vezes de um rodotrem. A gente tem vários parâmetros para a gente conseguir saber qual caminhão, né? Não é só simplesmente eu cheguei. O cheguei é a ponta do iceberg, mas o por trás, a inteligência de qual caminhão sabe puxar, qual hora puxar, acho que isso que é o que deu sucesso também, correto? Sim, correto. Acho que aí vai um item muito de banco de dados, né? Quando a gente começa a gerar ali os dados, enfim, e fazer análise, né? As puxadas, tem as puxadas automáticas ali que a gente faz, a gente tem possibilidade de parar também as puxadas, depender se tiver algum tipo de manutenção no terminal também, até para não acabar girando fila novamente. Então, esse é um ponto importante do cheguei ali, né? E sim, tem uma série de regras, inúmeras regras que a gente colocou para fazer a puxada, né? Então, com relação a tipo de carga, enfim, que precisa ser que foi colocado até pelo time do Carlinhos aqui, para a gente conseguir fazer as puxadas de caminhões da forma correta e na quantidade correta, no tempo correto que o terminal precisa. Então, sim, é uma série de ifs nos códigos que a gente tem ali para colocar, fazer as puxadas de caminhões. Que vai desde tipo de carga, né? Soja, milho, farelo, a tipo de caminhão, a distância, filas personalizadas, são inúmeros parâmetros que a gente monta para dar uma flexibilidade para a operação, visando a produtividade que a gente vai dar no rodoviário. Sim. Acho que isso também, essa sacada foi muito legal. Mesmo de ter ali o robozinho, a inteligência puxando isso, né? Ainda assim, munir o centro de controle, que vai estar lá olhando para o painel, entendendo a distância que o motorista está, mas muni-lo de informação para que ele mesmo consiga tomar essa decisão, ou até a inteligência tomar essa decisão por ele. E aí o céu é o limite quando a gente começa a gerar dados, gerar informação, e aí cada vez mais melhorar ainda, porque o propósito continua, né? A gente eliminou as filas, mas a gente quer melhorar cada vez mais ali o giro, a eficiência, a produtividade no rodoviário, olhando para o motorista, olhando para Rumo. E aí o céu é o limite quando a gente começa a gerar informação. Mas eu acho que é aquilo que você comentou, Cerato. Antes o problema era que não tinha agendamento. Então, o agendamento foi um divisor de águas para Rumo e para os diversos clientes, para o mercado. Para o mercado. Aplicar agendamento já não foi mais o suficiente. Então, veio mais essa solução. E até aproveitar, pensando já como próximo passo. O que vocês acreditam que aonde que eu cheguei pode chegar e aonde que vocês colocariam a próxima chave para a gente deixar o negócio mais olhando para o motorista, olhando para a própria Rumo? Cara, eu vou replicar uma
uma frase do João Marcelo, do meu chefe, que é muito boa, que assim, eu falei um pouco da solução, a área verde hoje ela tem 250 quilômetros. Certo. E a pergunta é, por que ela tem só 250 quilômetros? Por que ela não pode ser lá na origem? Por que ela não pode ser Mato Grosso todo? Sim. Porque quando o motorista carrega lá, emitiu a nota, ele já não... Tá na fila. Já tá na fila. Porque ele já tá. O cara tem uma nota emitida, vai passar pela Rumo, ele já tá. Para mim, o Cheguei, ele é um divisor de águas em relação ao cuidado com o motorista, porque eu particularmente fiz esse trabalho de campo, né, de site survey, de ir a campo, conversar com os motoristas e tudo mais, e vi diversos motoristas que estavam carregados, com nota fiscal emitida, mas ainda não tinham agendamento, seja por negociação comercial, seja por qualquer outro elemento. Ou esperando fora da janela, a janela dele é lá, o cara já tá a janela pronto. dele longe e tudo mais. E quando a gente fala putz, não é eliminar o agendamento, né? Evoluir o agendamento a um ponto de que o motorista ele faça parte desse processo, porque ele emitiu a nota e ele já tem alguém olhando para ele. Sim. Então, eu acho que a nossa área verde de 250 quilômetros, ela é muito boa. Já, para mim, ela atende muito. Então, a gente viu nesses últimos momentos, assim, grande concentração de motoristas em Cuiabá, que fica 220 quilômetros de Rondonópolis, e eles ficam lá esperando. E quando eles são chamados, eles descem para o terminal e o nosso centro de controle considera esse trânsito para receber esse motorista. Mas para mim o futuro, né, o próximo passo do Cheguei é o porquê a área verde só tem 250 km. Legal. Porque ela não é o Mato Grosso todo. Eu acho que está super alinhado com o propósito da NSTEC. Esse cuidado eu acho que faz total diferença e o céu é o limite, porque conforme você vai tendo mais interação, o próprio motorista ele vem trazendo feedbacks, né, de como pode ser melhor ainda para ele e, consequentemente, acaba sendo para o ecossistema como um todo, né? Acho que a felicidade, a gente gosta muito que felicidade dá lucro, então quando a cadeia está feliz, as coisas acabam sendo mais produtivas, né? Eu queria só ouvir um pouco, Carlinhos, sobre o feedback dos motoristas. O que você vem ouvindo e se para eles foi uma mudança bem positivas e quais foram as principais pela perspectiva dele, né? Acho que igual a gente que deve já ter uma experiência de lidar com motorista, né? E é é sempre uma imersão muito intensa quando você vai lidar com motorista. A gente teve feedbacks extremamente positivos. Teve uma motorista, né? Uma motorista mulher, que ela falou que a principal mudança foi, nossa, eu espero na minha casa. Porque assim, com a minha família. No final do dia, você fala, cara, por que você vai me trazer pra cá se eu vou ficar 6, 7 horas esperando pra descarregar? Deixa ela em casa. E me traz quando eu, de fato, for descarregar. E esse é o propósito. Esse é o propósito. Me levar pro terminal quando for, de fato, descarregar. Deixar a pessoa esperando. Porque no terminal, o terminal tem instalações confortáveis pro motorista? Tem. Tem lugar para ele esperar, tem banheiro, tem chuveiro, tem restaurante, ele pode fazer as refeições dele lá. Mas eu fiz esse paralelo um dia dentro da Rumo e as pessoas demoraram um pouco a entender, mas entenderam. Que assim, imagina que 5 horas, 4 horas de fila dentro do terminal para o motorista não é a mesma coisa que ele ficar 4 horas de fila parado na casa dele. Sim. Porque no terminal ele tá com o motor ligado, puxando a fila, puxa um pouquinho. E é um processo inerente do terminal. Ele entra, tem uma quantidade de motoristas, o terminal tem a quantidade de capacidade hora, a capacidade de hora vai descarregar, então tudo que for excedente daquela hora vai ficar esperando e você vai ficar puxando fila. E os motoristas chamam isso de puxar fila. Esse é o ponto, porque para mim o puxar fila é que é o mais maçante pro próprio motorista. Então, o feedback em relação ao puxar fila foi sensacional, porque o cara fica esperando na casa dele, ficou esperando. Então, a gente teve diversos feedbacks positivos. Né? Dá liberdade para ele. E algumas histórias que eu gosto de contar, porque não aconteceu nenhuma nem duas vezes, mas motoristas que perderiam o seu agendamento por não conseguir cumprir o horário. Isso também foi um feedback positivo. No primeiro dia, que a gente tava todo mundo em campo ainda, tava todo mundo alocado em campo. No primeiro dia, a gente teve um caso de um motorista que a gente chamou e ficamos acompanhando lá no painel para ver se ele desceria pro terminal e ele não veio. A gente falou, vamos ligar pro motorista para entender. Então a gente ligou para ele e falou, cara, meu pneu furou. Eu vou demorar ainda mais umas 2, 3 horas para arrumar, mas que bom que eu entrei na fila porque eu não vou perder meu agendamento. Esse cara perdeu o agendamento dele. Sim. Porque ele, dentro da tolerância, ele não chegaria no terminal para marcar a hora dele e entrar. Consequentemente, ele perderia o agendamento. E num pico de safra, né, entendendo o volume que a gente está transportando, perder o agendamento é algo que é muito oneroso para o próprio cliente, mas é muito oneroso para o motorista, que vai ter que ficar esperando ali mais 2, 3 dias para ter uma nova janela. Então, eu acho que
que esse feedback para mim foi o que mais me marcou, porque ali de fato a gente viu que realmente isso fez sentido para o motorista. Legal, eu acho que Bom. faz bastante sentido. Queria só voltar um passo ali para falar sobre essa questão da conexão com clientes, né? Acho que na NSTech nós temos como core que o nosso ecossistema ajude nossos clientes. Tá? Hoje nós temos 75 mil clientes. Desses 75 mil clientes dividido entre transportador, entre indústrias, embarcadores, terminais, operadores logísticos. Então a gente tem postos de combustíveis. Então nós temos o ecossistema usando alguma ferramenta nossa. E acho que o desafio nosso aqui como gerador de solução, resolvedor de dores, é como a gente conseguir resolver com que a nota que saiu lá do cliente já saia agendada direto na Rumo. Eu acho que isso vai ser um grande divisor de águas, porque os dois usam o mesmo agendamento, eles usam o nosso TMS, provavelmente lá na ponta, que é a gente que imita o conhecimento dentro da transportadora e a gente já poderia dar a previsão completa. Acho que o próximo passo, falando aqui do meu lado, acho que seria a gente começar a conectar o ecossistema para conseguir gerar valor para o ecossistema. Que daí é o feito rede, né? Quanto cada um entra na rede, todos ganham. Acho que esse que nós temos como propósito da NSTech e precisamos ajudar nosso cliente a conseguir conquistar. Não, com certeza. Acho que isso é uma fala que não é minha, né? Que é uma fala do João. E ele fala muito isso. Cara, o agendamento, né? Não é que não tem agendamento, é que ele vai evoluir. Ele já evoluiu para o Cheguei, e aí a próxima fase de evolução dele, na minha visão, como profissional do mercado, é essa. Assim, não tem que ter uma pessoa entrando e fazendo agendamento. A nota já é eletrônica, o conhecimento de transporte é eletrônico. Sim. Já tem, não tem sinal de internet, mas aí é coisa que a gente vai resolver. Não existir o agendamento, né? No caso, né? Fazer uma automação. Mas é um negócio que, cara, emitiu a nota, tá tudo já, Sim. o cara já tá na fila. Sim. No final do dia, Exatamente. quando a gente extrapola as barreiras o que é responsabilidade Rumo, o que é responsabilidade cliente, não, é tudo responsabilidade nossa, é conjunto, é responsabilidade da rede, né? Sim. O motorista, ele é um player importante para Rumo. E se ele é importante para Rumo, como a gente mesmo prega, eu tenho que olhar para ele a partir do momento que ele tá carregado uma carga que eu vou descarregar. Correto. Então, eu não vou olhar para esse cara só quando ele chegar na área verde, só quando ele estiver no horário de agendamento dele. Eu tenho que olhar para esse cara na hora que ele carrega, emitiu a nota, eu sei que ele carregou, eu já tenho que, Sim. de alguma forma, entender que ele já faz parte do meu processo e tentar otimizar aquilo. Acho que nós, como NSTech, valorizamos muito, né? O Sem nosso dúvida. cliente olhar para o motorista, olhar não só para ele, mas conseguir olhar aos redores. Gente, mas conduzindo para o nosso fim aqui, primeiro eu queria agradecer vocês dois e ao time NSTech também, que está no Consumindo, que, gente, foi um trabalho, até comemorou ontem, né? Foi uma comemoração muito legal. E acho que faz parte do processo a comemoração também, né? Então, agradeço aqui em nome da NSTech. Acho que o nosso maior valor são nossos clientes e a nossa rede de clientes que a gente já tem, é o que nos faz forte. Então, em nome da NSTech, eu agradeço. E queria que vocês, uma fala de cada um, desse o último recado, talvez será você primeiro. Você, como tecnologia, qual o recado que você quer deixar para quem está consumindo aqui, falando um pouco do Cheguei, ou até do processo, do projeto, o recado que você quer deixar? E depois, Carlinhos, você como operação também deixar o recado final. Sim. O recado final, eu quero deixar um agradecimento, né? Um profundo agradecimento, acho que para o time de operação, tecnologia, comunicação, todas as pessoas que participaram. De alguma maneira, né, a gente impactou positivamente a vida das pessoas, a vida dos motoristas ali envolvidos. Então isso, no final do dia, é o que importa, né, cara? A gente mexe com pessoas. Então, melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que é uma vida tão dura também, né, cara? A gente, estando lá do lado e vendo a realidade, é diferente do que você tá lá sentado no escritório, fazendo código. Mas quando você vai para campo e vê isso, você vê e vê o impacto positivo que isso gera, isso que importa no final do dia. Então, o profundo agradecimento, né, a todos que participaram do projeto em si, todos os motoristas, a gente via isso na prática, né, quando foi colocar, a emoção deles, tá funcionando, né, que quando a gente coloca algo em operação, sempre tem questões de funcionalidade, uma coisa funciona, não funciona, e a gente via motoristas ajudando mesmo, falando, cara, isso aqui não tá funcionando, precisa ajustar, e ajustava, ele ficava lá esperando, e ficava feliz que o ajuste deu certo. Então, agradecer, né, a todos os motoristas ali envolvidos, todas as pessoas que de alguma maneira contribuíram, né? Queria deixar esse agradecimento aí. E também ao time NSTech aqui por nos convidar para bater um papo aqui sobre o Cheguei. Obrigado.
Carlinhos? Eu vou reiterar ali o agradecimento do Cerato a todo o nosso time lá de tecnologia, de operação, todo o time de comunicação que trabalhou com a gente, todas as pessoas envolvidas ali, né, que às vezes mais ou menos envolvidas ali, mas todas contribuíram um pouquinho, engajaram com o propósito, eu acho que é isso que importa, né, vocês falaram muito bem, é o propósito ali que importa. Deixar esse agradecimento, reiterando o agradecimento que o Cerato já começou, e olhando para o lado operacional, acho que isso não para por aí, né? Certo. Essa foi uma primeira etapa, né? A gente venceu, e foi muito legal, mas eu acho que ainda tem muito chão para a gente explorar. A gente começou a conversar aqui, isso vai virar outras coisas. Tem muita coisa para a gente explorar e tem muito ainda que a gente evoluir na cadeia logística, principalmente falando ali de atendimento ao rodoviário. Assim, tem muito a evoluir. Tem muito ainda espaço para a gente ajudar ainda o motorista, que eu acho que é um player extremamente importante nesse negócio. Ele não é só parte da cadeia, não é o rodoviário, não é o caminhão, é o motorista em si. Ainda tem muito espaço para a gente ajudar esse cara. O Cheguei foi um primeiro passo. Eu acho que ainda tem muita coisa para a gente fazer, ainda melhorar, automatizar vários processos que hoje são manuais e atrapalham ele. Então, acho que meu recado final é: não pararemos por aí, né? Vamos em frente aí. Agradecer também a NSTEC aí pela oportunidade de estar aqui, pela parceria, e contamos com vocês aí para vários outros novos desafios aí para a gente ajudar essa categoria. Muito bom. Rodrigo quer deixar o recado Bom, final? eu tenho uma filha e um filho, né? E o meu desafio é sempre deixar claro o que eu faço no meu serviço, né? E aí, conforme vai passando fases, você vai falando de acordo com o entendimento e maturidade, né? E minha filha tá com 12 anos e o jeito mais comum de falar o que eu faço é o valor que gera, né? Então eu falo: filha, ó, o papai ajuda motorista, ajuda ao transporte rodoviário brasileiro ser melhor, mais eficiente, e o case da Rumo é mais um exemplo que eu levo para dentro de casa e falo: ó, esse é um tipo de situação que quando eu saio daqui para trabalhar é o que eu consigo contribuir da melhor forma. É o que eu queria deixar de recado aqui, papai bobão que eu sou. Legal. Rodrigo, também agradeço aqui pela parceria. Acho que, inclusive, quando você trabalha numa empresa de tecnologia, conseguir encontrar patrocinadores dentro do próprio negócio, acho que faz total diferença. Então, acho que agradeço super o time de motoristas aqui que comprou a briga conosco lá desde quando o Cerato me ligou e falou: gente, vamos fazer isso aí. Eu estava junto com o Rodrigo, inclusive, num evento. Falei: viu, vamos junto. É super desafiador, tempo super desafiador também, vamos junto. Ele na hora nem quis saber, aprovou junto comigo e estamos aí colhendo os frutos, tá bom? Gente, obrigado. Eu agradeço mesmo esse bate-papo, acho que foi super enriquecedor para mim e eu acho que para quem está consumindo. E você que está consumindo, se você tiver mais curiosidade, se você tiver, deixa teus comentários aí no que tanto eu como quem está aqui participando vai te responder. Procure eles nas redes sociais, né? Acho que LinkedIn, principalmente, todos aqui que tem. Caso você tenha alguma dúvida, caso você fale assim: como vocês conseguiram fazer tal processo, nos chamem que a gente pode contar um pouquinho mais, que aqui a gente tem esse tempo aqui limitado, mas se vocês quiserem mais detalhes, quiserem conhecer, com certeza a Rumo aí sempre foi um parceiro nosso de portas abertas para conseguir, porque querendo ou não foi feito só para Rumo, foi feito para resolver um problema logístico, e eu acho que esse é o nosso propósito de existência, tá bom? Obrigado a todos e até mais.